Começando aqui o nosso boletim informativo diário, falando de política, porque o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que as decisões sobre a cassação de parlamentares devem pertencer, em último caso, à Câmara dos Deputados ou ao Senado, e não ao Poder Judiciário. Ao comentar, sobre o caso do deputado Daniel Silveira, abre aspas então para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. A minha opinião, eu reputo mais a questão jurídica do que propriamente política. Uma situação de decretação de perda de mandato por parte do Judiciário, há a necessidade de se submeter à Casa Legislativa para que a Casa Legislativa decida sobre isso, afirmou então o presidente do Senado em resposta a repórteres durante a participação de um evento do Superior Tribunal de Justiça para celebrar ali os 20 anos do Código Civil. E olha, Bizarro, ele completou, viu? Então, considero que a melhor inteligência da Constituição é nesse sentido, quando se exige a apreciação da maioria dos pares. Mandato outorgado pelo voto popular só pode ser retirado pela própria Casa Legislativa através da votação dos seus pares. O entendimento do mineiro se alinha ao presidente da Câmara, Arthur Lira, que argumentou que a liberdade de expressão é fundamental e que o indulto concedido pelo presidente Jair Bolsonaro a Daniel Silveira independe do trânsito em julgado. Pacheco já havia defendido que o perdão ao deputado foi constitucional. Já o ministro Alexandre de Moraes afirmou que o Poder Judiciário tem de analisar se o indulto individual concedido pelo presidente Bolsonaro obedece à Constituição. Moraes diz também que o indulto não livra Silveira da inelegibilidade. O ministro fez afirmações em decisão publicada nesta terça-feira, na qual dá 48 horas para a defesa de Silveira se manifestar sobre o indulto e sobre o descumprimento das medidas restritivas por parte do parlamentar. Alexandre de Moraes afirmou que a decisão, que é absolutamente necessário determinar o momento exato em que o decreto de Bolsonaro permitirá a extensão da pena a qual Silveira foi condenado, já que, apesar da condenação, o processo ainda não transitou em julgado, ou seja, ainda há possibilidade de recurso por parte da defesa. Bom, a reação do Moraes era previsível, ele não ia deixar barato. A ministra Weber acaba remetendo para o colegiado, se furtou de tomar a decisão. Quanto aos pronunciamentos, tanto do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, como Arthur Lira, da Câmara, demorou para proteger os seus, porque até então estava entregando a cabeça do Daniel Silveira de bandeja para o Supremo, quando votou, inclusive, favorável à manutenção da sua prisão. Inclusive, áudios vazaram ontem, dando conta de que havia um acordo, uma pressão do Supremo no Congresso para que o Daniel Silveira ficasse preso, mas apenas 6, 7 dias. E alguma coisa deu errada nessa combinação. Ele acabou sendo condenado por mais tempo, ficou de mais de 6 meses aí. Então, independentemente do mérito, independentemente do indulto, a questão é: a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, ambos são casas legítimas para cassação de algum tipo de mandato. Se o voto veio da população e o voto é popular, só quem tem mandato popular é que pode tirar o sequenciamento da vida parlamentar. Muito pano para manga ainda, mas pelo menos agora o Congresso Nacional marca seu território. Tardiamente, mas marca. E ao dispensar, ou melhor, ao disparar acidentalmente uma arma de fogo dentro do aeroporto de Brasília, o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, descumpriu regras de segurança impostas pela ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, e também a Polícia Federal, sobre o transporte desse tipo de equipamento. Os dois órgãos determinam que a arma deve estar descarregada durante o trânsito em áreas do aeroporto. A ANAC detalha que o desmuniciamento é de responsabilidade do passageiro e deve ocorrer previamente à chegada ao aeródromo. Ainda há possibilidade de descarregar o equipamento no aeroporto, mas em local destinado a esta finalidade. Em depoimento, Ribeiro contou que, como já havia feito o despacho da arma de fogo pela internet, se dirigiu diretamente ao balcão de check-in da companhia aérea. Em seguida, ao abrir a sua pasta de documentos, pegou a arma para separá-la do carregador, momento em que ocorreu o disparo acidental. Ele mesmo confirmou que aquela situação não era adequada para mexer na arma e que só fez por medo de expor sua arma de fogo publicamente no balcão. Como havia outros objetos dentro da pasta, o local ficou pequeno para manusear a arma, disse ele no depoimento.
O disparo acidental aconteceu na tarde desta segunda-feira. Uma funcionária da companhia aérea Gol, que não teve a identidade revelada, chegou a ser atingida por estilhaços, mas está bem após ser atendida no local. Segundo a companhia aérea, ele não teve nenhum ferimento grave e está recebendo todo o suporte da empresa. O Ribeiro embarcaria num voo da Latam com destino a São Paulo. A empresa informou que está apurando os fatos e ressaltou que não houve vítimas. Após o ocorrido, o ex-ministro foi levado para a Superintendência da Polícia Federal do Distrito Federal, onde prestou esclarecimentos. Em nota à imprensa, a defesa de Ribeiro frisou que a arma foi devolvida a ele e que o disparo acidental se tratou de um incidente passado e provocado por um cuidado excessivo. Na verdade, ele errou, né, em não cumprir a norma. Agora é um cidadão comum, não precisa de toda essa exposição. Mas fica aí o alerta, né? Há uma discussão de porte de arma, mas tem normativas também, porque aqueles que não portam arma, aqueles que estão se locomovendo, não tem nada a ver com aqueles que gostam de portar arma. Cumprir as normas é o mínimo que se espera.